no Esporte na Área, meus amigos, mais um episódio, hein? Que bacana a gente bater um papo aqui no nosso Elas. E eu sempre gosto de reforçar o convite. Você pode nos acompanhar na TV Diário, aos domingos e às quartas também, hein? Tem um reprise desse bate-papo. Pode nos acompanhar também na Rádio Verdes Mares, na nossa querida Verdinha, aos domingos, às 9 horas da manhã. Tem esse papo bem bacana. E, claro, aqui na plataforma do Jogado do YouTube, gente, a qualquer momento você pode dar aquele play, ver aquele conteúdo bacana que te interessa e olha, e seguir forte, né não, Cris? Porque de conteúdo a gente tem muito aqui, hein, Cris? Isso aí, tem a playlist lá do Elas no Esporte que vocês conseguem assistir todos os programas que já aconteceram, que já rolaram, conferir, tudo direitinho. Tem, o cardápio é recheado, né, Denise? O cardápio é recheado, meus amigos. Então aumenta o som e aperta o play, que o papo de hoje tá bacana. Clarice Aguiar. Menina, hoje vai ser DJ e um bate-papo bacana, viu? Porque a cadeirinha tá só no barulho. É só pra gente relaxar, né? Tudo bem, Clarice? Como é que você tá? Muito bem, Muito obrigada pelo convite. Você tá aqui com a gente, com a Cris. Cris, dá um oi todo especial, né, Cris? Vamos entrevistar mais uma profissional que tem muita coisa sobre esporte também para falar com a gente, né? Seja bem-vinda, Clarice, e a todo mundo que está acompanhando aí a gente. É isso aí, gente. A Clarice, vou deixar ela se apresentar. Isso. E a gente vai trazer um assunto muito bacana, porque às vezes, nós mulheres principalmente, que pratica algum esporte, ou então tem alguma paixão por algo, esporte, às vezes quer tanto conquistar algo, né? A performance, eu preciso estar muito bem, eu preciso estar com o corpo tal, e às vezes a alimentação, às vezes o cuidado com a saúde, ele fica de lado. Pode até ser contraditório o que eu esteja falando, hein, Clarice? Mas assim, eu acredito que às vezes tem esse conflitos de gostos, né? Conflitos de opiniões. Nos apresenta. Por que você está hoje no Elas no Esporte, hein? Então, muito obrigada, Denise e Cris, né? Então, assim, eu sou médica, voltada para a mudança do estilo de vida, né? Trabalho com atletas, com emagrecimento, performance no geral, né? Tudo que for falando de saúde e qualidade de vida é comigo. Olha, pode tem chegar, tudo a ver com esporte, né? Tem tudo a ver com esporte. Então. E realmente, Denise, essa história de um atleta, alimentação, estilo de vida, tudo isso está muito envolvido, né? E existe uma contradição. Muita gente acha que porque a atleta come super bem, muitas vezes não. Muitas vezes é onde a gente encontra um problema, porque o atleta ele tem umas necessidades nutricionais diferentes e muitas vezes ele não consegue bater aquela meta proteica, aquela suplementação adequada e é onde vem os problemas de um atleta, né? Às vezes lesões, baixa performance, não tem um alto rendimento no treino. Então, realmente, a gente tem que integrar bastante esses assuntos. E assim, você é médica e a sua especialidade é em nutrologia, né? Explica um pouquinho o que é essa tua formação. Bom, eu fiz uma formação em nutrologia, eu fiz em São Paulo, né? Após. E a nutrologia, ela vai ver a área de alimentação, hormonal e suplementação, toda como um todo. Então, a gente aborda muito como uma medicina integrativa. É aquela que integra, né? Corpo, mente, espírito, a gente consegue ter uma integração, porque não, o que acontece no teu cérebro não necessariamente é do teu cérebro. Muitas vezes é o intestino que não tá legal. Então, eu, por exemplo, sabe aquela história de quando você tá sem conseguir ir ao banheiro? Aquela história do enfesado? Você tá como irritado, de mau humor. Não é? Então não é da cabeça, é do intestino. Do mesmo jeito que a gente está ansioso, vai fazer uma prova, vai fazer uma entrevista muito importante pra gente, como é que a gente fica com dor de barriga? Né? Fica com frio na barriga, às vezes fica com cólica intestinal, porque tá tudo ligado, né? Nosso cérebro e nosso intestino estão ligados e a gente não pode separar isso de nenhuma forma. Então a nutrologia, dentro da medicina integrativa, ela vai ver justamente isso, o ser humano como um todo, né? Pensando muito na prevenção de doenças e na qualidade de vida. Olha, bacana. E isso no atleta é essencial. Os atletas têm essa mentalidade? Eu acho que preocupação tem, mas tem que partir também muito da mentalidade, né? Do atleta chegar, olha, eu te procuro, vou te procurar, doutora Clarice, porque eu estou querendo ter uma alta performance, estou querendo ter um desenvolvimento no meu treino, no meu esporte, enfim. Eles sempre, principalmente com as mulheres, eu acho que a questão hormonal, ela pesa mais, né? Com certeza. Assim, o que eu tenho visto é uma mudança, que hoje os atletas buscam mais esse outro cuidado, né? Porque eles sabem que ali, num treino muito extenso, se eles não estiverem se cuidando, suplementando, eles vão acabar sofrendo as consequências. Então, hoje eu tenho visto realmente que há uma preocupação maior, não é como antes. Antes, realmente, a gente via os atletas que se alimentavam mal, muitas vezes não faziam nenhuma suplementação, né? Hoje não, hoje já mudou muito. Então, hoje os atletas se preocupam, por quê? Porque cada vez mais está desafiador.
né? Então, a competição, a competitividade está cada vez maior e eles precisam mesmo se destacar, né? Então, para ganhar um campeonato, enfim, para conseguir passar por algum processo, é necessário que ele esteja acima dos valores de referência. E eu gosto de falar muito sobre essa questão de estar acima dos valores de referência. Quais são os valores, né? Bom, assim, né? vamos lá. O que acontece? Muita gente me manda lá no Instagram, na caixinha de perguntas. O meu exame de testosterona tá dentro do valor de referência, tá 20, mas tá dentro do valor de referência. E aí, doutora, tá bom? Isso é uma mulher perguntando. E aí eu explico, olha, eu trabalho dentro da minha linha para te deixar acima dos valores de referência. Porque a gente só não quer viver normal. A gente quer viver o extraordinário. A gente quer viver além. A gente quer ter muita disposição para trabalhar mais. A gente quer ter muita energia para treinar com força. A gente quer ter muita libido para namorar, né? Então, assim, a gente precisa de mais. A gente demanda mais. Então, viver o normal já não é mais legal. Não é. Então, a gente quer viver mesmo além dos valores de referência. E eu uso esse termo de viver além dos valores de referência porque ele pode ser utilizado tanto para o nosso dia a dia, viver além dos sintomas normais, da vida normal, como também para os exames laboratoriais. Então, eu explico assim, olha, vamos para o homem. Um homem que tem uma testosterona, o normal no valor de referência do laboratório é, em média, entre 300 e 900. Um homem que tem uma testosterona de 300 é o mesmo de um homem que tem uma testosterona de 900? Não. Jamais. Então, a gente quer o melhor. A gente quer o melhor possível dentro daquele valor de referência. Então, quando eu peço, por exemplo, um nível de ferro, né, mulheres, principalmente atletas, é impressionante o quanto de mulheres que fazem um estoque de ferro baixo, a anemia. Uma ferritina mais baixa, que é o estoque de ferro. Eu não quero que elas se mantenham dentro do valor de referência, que é entre 4 e 150, 200 aproximadamente. Eu quero que elas se mantenham no nível ótimo. Qual é o nível ótimo? Entre 70 e 150. Então tem que manter no nível ótimo e não só dentro do valor de referência. Isso impressiona porque assim, a gente pensa no atleta, que o atleta ele é a pessoa que mais vai se cuidar nesse sentido, né? Jamais eu imaginaria que um atleta, claro que eu não vou generalizar, né, gente, porque não posso, mas assim, que um atleta tem uma deficiência de ferro assim, né? Sabe o que acontece? E aí eu queria só emendar a pergunta e dizer o seguinte, te perguntar o seguinte, o que é mais difícil de acompanhar no atleta? Quando você recebe um atleta como paciente ali, o que é mais difícil? Eita, 2 perguntas aí, eu tenho 2 coisas para falar. Então vamos lá, vamos começar pela última pergunta, né? O que é mais difícil da gente acompanhar no atleta? Olha, eu vou te dizer que eu acho que é o descanso. Que a maioria não consegue cumprir a quantidade de horas necessárias para o descanso, né? Então, eu estava conversando aqui com a Denise antes da gente começar, de casos de atletas, e não é só uma, mais de uma, que fica sem menstruar mesmo, por conta dos excessos de treino. Então, não respeitar o descanso, né? Então, o atleta, ele quer ali elevar a sua performance, ele quer render melhor, ele quer ter mais resultado. Não consegue nem respirar também, né? Ele começa, eu começo a inflamar mais. Porque assim, um treino exagerado, né, seja qualquer tipo de treino, ele é inflamatório. Né? Então, se eu tenho um treino de segunda a segunda, eu não respeito o descanso, eu durmo mais tarde, né? Tudo isso eu vou lesionar mais e eu vou me inflamar mais. E a inflamação, ela é uma doença silenciosa. Então, a inflamação, ela é precursora de infarto, por exemplo. Então, quantas vezes a gente vê atletas morrendo de infarto? Né? Então, o que aconteceu? É porque não se alimenta bem? Porque é sedentário? Porque tem um colesterol alto? Não. O cara tinha um problema no coração e não sabia, né? Às vezes a gente traz esse questionamento, né? Não. É a inflamação. Porque a inflamação, ela é silenciosa. A gente não consegue ver, ela não dá sintomas claros e nítidos, né? Muitas vezes ela pode se apresentar ali com a fadiga, com a dor no corpo, né? Mas ela não é tão clara, não é tão nítida. E se a gente tem um processo de inflamação que vai acontecendo, é de forma sistêmica, não é... Imagina que eu levo um corte aqui. Eu tenho um processo de inflamação aqui, local. Meu corpo vai se defender e vai combater aquele processo. Mas quando eu tenho uma inflamação crônica, por quê? Muitas vezes eu não me alimento bem, ou eu faço atividade física além do que o meu corpo aguenta, porque eu não tenho meu descanso adequado, porque meu intestino não funciona, porque os meus hormônios não estão bons, porque as vitaminas não estão boas, eu faço o quê? Uma inflamação. E eu inflamando esse meu corpo cronicamente, eu aumento as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, né? Que infarto e AVC.
Olha, e essa questão que me chamou a atenção é a questão da menstruação. Se caso a mulher ela não respeita esse horário do descanso, atrapalha até a questão hormonal também? É isso, Sem doutora? dúvida. Assim, o que acontece? Os hormônios na mulher, né? Eles são alguns produzidos nos ovários, mas a gente também tem no cérebro. Então, a gente tem um estímulo de uma glândula que fica aqui dentro do nosso corpo, é um órgão, né? Que fica dentro do nosso cérebro que estimula, por exemplo, a produção ali dos ovários. Então, ela vai estimular com que o ovário trabalhe. E muitas vezes o excesso de estresse, tanto estresse de trabalho quanto estresse por excesso de treino, ele pode bloquear aqui, que a gente chama de bloqueio central, ele pode bloquear o FSH ou o LH, que são hormônios que estimulam o teu ovário a trabalhar. Então, é até comum. E tem mais. Quando a gente tem uma atleta que ela tem um baixíssimo percentual de gordura corporal, então ela tem pouquíssima gordura no corpo, ela não faz a conversão de alguns hormônios, porque a gordura, por incrível que pareça, em pequena quantidade, ela é importante para os nossos hormônios. Então, se ela tem baixíssima quantidade de gordura, ela também não produz esses hormônios e ela pode ficar sem menstruar. E isso acontece com frequência, atletas que estão sem menstruar. Isso é muito comum. Muito comum mesmo. E não pode naturalizar, né? Uma questão dessa, porque pode causar danos lá na frente, será? Com certeza, até porque a grande maioria, né, quer ser mãe. Então, a fertilidade precisa ser preservada. Né? Então, a gente tem que cuidar muito disso, desse bloqueio que acontece através do excesso do treino, né? Ou acontece através de um baixo percentual de gordura. Importante. Clarissa, tudo isso que você está falando aí é bem voltado para a questão de alta performance, mas dá para colocar alguma dessas questões para as pessoas, para atletas amadores, por exemplo, ou para a dona de casa que faz exercício, ou que faz exercício demais? Dá para colocar alguma dessas questões para essas pessoas que não são atletas de alta performance? Sem dúvidas, porque por mais que não sejam atletas de alta performance, eles fazem uma atividade física e o corpo precisa estar preparado para isso. Né? Então, se eu tenho um corpo, a história do inflamado, um corpo que está inflamado, eu tenho, como a gente começou a falar sobre a deficiência do ferro, eu tenho deficiência de ferro. Esse corpo não vai trabalhar muito bem, ela não vai ter energia para treinar, ela nem muito menos vai conseguir ganhar massa muscular. Você pode só exemplificar o que seria um corpo inflamado, para quem está assistindo a gente entender também. Pronto, então vamos lá. Imagina que no nosso corpo a gente tem as células de defesa e tem as células protetoras. E imagina que existe um desequilíbrio. E aí essas células de defesa, elas começam a liberar muitas, que a gente chama de citocinas inflamatórias, muitos produtos químicos ali, né? Muitos produtos no teu sangue. Esses produtos, eles vão lá nas tuas células e inflamam. Então, eles começam a lesionar uma célula da tireoide, o intestino, e pode o lesionar cérebro. outro órgão que às vezes não tem nada Pode. a ver. A inflamação crônica, por exemplo, quando a gente fala do infarto, né? A lesão é no vaso sanguíneo, que tinha uma lesão endotelial. É no vaso onde bombeia o sangue, aquilo ali está inflamado. E aí essa inflamação pode gerar um infarto. Ou pode gerar um AVC se for nos vasos do cérebro. Né? Então essa inflamação, ela é silenciosa e ela pode acontecer em qualquer lugar. Onde a gente vê mais? No intestino. Sabe aquela pessoa que aperta assim o abdômen e sente dor no intestino? O intestino está inflamado. Constipação, né? Prisão de ventre. Também, mas assim, mesmo se a pessoa tiver um hábito intestinal normal, eu vou ao banheiro todos os dias, e assim, eu tenho aquele hábito, eu vou fazer uma drenagem, um exemplo, e quando a moça passa aqui a mão e aperta um pouco mais no meu intestino, eu sinto dor, eu já tenho inflamação. Ou eu acordo e já tenho dor articular ali, ó, tenho um dor, tenho um inchaço, um anel não entra, eu já tenho um inchaço além da conta e dor no corpo. Também, inflamação. Não é aconselhável, sim, Clarice, a questão de tomar o remédio, assim, muitas pessoas falam da questão do anti-inflamatório. Eu não sei se é lenda, se eu sou leiga no assunto, mas eu falo assim, olha, treinou muito, não toma anti-inflamatório porque vai desinflamar, né, o músculo precisa desse processo de recuperação. Nessa questão das dores, assim, vocês indicam isso, principalmente, assim, as mulheres, tudo, não, é um processo que vai passar e que vai... Eu não indico o uso do anti-inflamatório, justamente porque o processo de inflamação, até certo ponto, ele é importante para o ganho de massa muscular, né? Principalmente. Não há crescimento de músculo se não tiver a lesão da fibra muscular. Então, eu tenho que ter, para hipertrofia, eu preciso lesionar, então eu preciso inflamar. É normal, esse é o normal. E o que a gente tem que diferenciar é uma inflamação aguda ali, de um processo de eu tô fazendo musculação, tá crescendo meu músculo e ali eu vou ter um processo de uma inflamação crônica, que cronicamente o corpo não está saudável. E pode gerar uma lesão. Que pode gerar uma lesão, sem dúvida alguma. Pode gerar uma lesão. Então, o uso do anti-inflamatório não é indicado.
Porque assim, tem uma coisa também que qualquer coisinha, todo mundo toma muito remédio, né? Que é um problema sério no Brasil, né? As Seríssimo. Com automedicação, né? Foi uma pergunta importante nesse sentido também. E aí, saindo um pouco desse lado muito, né, médica e tudo, eu queria saber qual é a tua ligação, se você tem alguma ligação com o esporte, se você é torcedora, se você vai ao estádio, conta um pouquinho. Olha, sendo meio honesta, assim, eu não vou ao estádio. Meu marido é torcedor do Ceará. Minhas filhas, assim que nasceram, ele já comprou uma blusa do Ceará e colocou nelas. Mas confesso que não assisto. A única coisa que eu gosto de jogar é beach tênis. Já é um esporte, né? Já é um esporte, mas eu brinco, eu não me considero atleta, apesar de amar o beach tênis, né? E pratico crossfit, a musculação, que é o que eu mais gosto, na verdade, né? Mas não sou muito... de torcedora, não. Não esperar, não, né? Claro. As mulheres, como é que as mulheres elas chegam no teu departamento, chegam para ti? Claro, assim, qual é a exigência? Assim, não é questão de exigência, mas o que elas pretendem tanto? Principalmente, assim, as que são atletas, as que gostam de seguir rotina, né? As que gostam de ter alta performance. Qual é assim, o pedido delas, assim? Como é que elas chegam para você? E eu falo exigência porque acaba sendo, acho que a uma necessidade, né? Não é exigência, necessidade maior delas, hein? A maior necessidade é melhorar a energia. É impressionante como a gente está vivendo, assim, num mundo de pessoas cansadas. É impressionante. Então, é a maior exigência. Das que treinam, né? Das atletas. Ela vai consultar a gente agora. Se elas estão cansadas, se as atletas estão cansadas. Nós estamos aqui no mesmo. Pode abrir uma vaga para nós, viu? Porque nós estamos cansados. Mas olha, eu vou te falar. Mas é a rotina corrida, a minha queixa principal no consultório. É cansaço. Por mais que a mulher me procure para ganhar massa muscular, para melhorar a performance, para emagrecer, para engravidar, ela sempre tem a queixa de cansaço. Difícil eu perguntar como está a disposição, como acorda, como fica ao longo do dia e alguém não dizer que se sente cansado. Então, é a maior queixa que eu tenho. E existem muitas causas, né? Que a gente tem que ir tratando uma por uma até a gente levar realmente qualidade de vida. Eu ia perguntar justamente nesse sentido, ao que você atribui na maioria dos casos, assim, não? Claro que você não vai falar especificamente, mas na maioria dos casos, ao que você atribui isso? O principal, né? Então, assim, o principal que a gente tem que pensar, a gente está numa era pós-Covid, a gente não pode esquecer disso. E o Covid leva muito a quadro de fadiga pós-Covid, é muito do Covid mesmo. Infelizmente, muita gente viveu. Mesmo que não tenha tido uma infecção tão grave, foi uma coisa mais simples, mas ainda assim, o pós-Covid, que é a síndrome pós-Covid, ela realmente acontece. Então, fadiga é um dos principais na síndrome pós-Covid. Então, primeiro daí que a gente tem que tratar. E como é que eu trataria, né? A história do pós-Covid, que é importante a gente saber, é através da mitocôndria. Não sei se vocês vão lembrar da nossa época de colégio que falava da mitocôndria. A mitocôndria que produz energia. Então, a gente só vive porque a mitocôndria produz energia, né? Então, o Covid, ele ataca exatamente a mitocôndria. Então, a gente tem que tratar lá a mitocôndria com os nutrientes, com vitamina, com mineral, com antioxidante, com anti-inflamatório natural, né? Que aí entra a cúrcuma, a gente trabalha com alguns suplementos. Mas existem outras causas bem comuns de fadiga. E aí, vamos lá. Anemia, que a gente falou aqui, né? Que você se surpreendeu, inclusive, com a anemia para atleta, mas realmente eles demandam muito ferro. Então, gasta muito, perde muito, precisa de mais. E muitas vezes a mulher ela não consegue consumir a quantidade adequada de ferro através da carne, né? Onde é que a gente absorve mais ferro? Carne vermelha. E aí, a maioria das mulheres não come a quantidade de carne vermelha que deveria comer. Então, a anemia, sem dúvida alguma, é uma das causas principais de fadiga. Hipotireoidismo, que é a tireoide que não está funcionando tão bem. Também é uma causa, assim, que é muito comum. Quando a gente alia ali aquela mulher que vem com fadiga, aquele cansaço, queda de cabelo, inchaço, constipação, intestino está preso, já pensa na tireoide que não está funcionando. Né? Então, as principais são isso aí. Pós-Covid, a própria anemia, que é a deficiência nutricional, né? E o hipotireoidismo. Nas mulheres, é campeão. É bom até ficar atenta, né? Porque qualquer sintoma a mais, é bom procurar um médico. Por isso que a importância do exame de rotina, ele é necessário, né? O check-up. A questão hormonal, eu acredito, assim, Clarice, que você tratar uma mulher, e até para a gente ter um desenvolvimento mais rápido, e principalmente quando a gente atinge uma certa idade,
dificulta mais, né? Eu não sei se dificulta mesmo, se a gente fosse comparar essas questões hormonais do trabalho da mulher, tem um trabalho mais específico para elas em relação a isso ou não? O do homem e a mulher, independente de gênero, o trabalho é igual dependendo da situação de cada paciente. Obviamente que vai ter suas particularidades por conta dos níveis hormonais, né? O homem, sem dúvida alguma, tem muito mais hormônio, a gente falando de testosterona, do que a mulher. Então, eles acabam tendo uma performance melhor e muitas vezes a gente precisa modificar um pouco menos ou tratar ali um pouco menos nessas questões hormonais. Já as mulheres, a gente tem muitos problemas relacionados aos hormônios. Porque, infelizmente, a gente já vem de uma geração que começou a utilizar anticoncepcional hormonal muito nova, né? Então, muitas mulheres começaram ali por volta dos 13, 14 anos, ficaram menstruadas e já começaram a utilizar anticoncepcional hormonal. E isso impacta completamente nos hormônios da mulher, não tem como negar, né? Então, se eu já faço um bloqueio ali hormonal no ápice dos hormônios, no auge dos hormônios, eu já coloco um hormônio sintético, né, um anticoncepcional, eu já bloqueio ali. Então, isso atrapalha muito. Não só isso, mas nós, mulheres, começamos a ter o declínio hormonal, né, a queda dos hormônios antes dos homens. Então, por volta dos 35 anos, a gente já tem queda hormonal bem importante, que a gente precisa já cuidar. E muitas já começam a ter os sintomas, né? Então, aqueles sintomas de ter mais irritabilidade, alteração do humor, né, ou alteração do sono, começa a acordar no meio da madrugada, não dorme tão bem, ou sintomas mesmo de cansaço, queda da libido, que é uma forma que a gente tem para analisar também. É bem típico que já começa nesse período. E aí a gente precisa ajustar os hormônios para que essa mulher consiga ter resultado. Não só de performance, mas de qualidade de vida no geral. De qualidade de vida, principalmente. A gente não tem paz, né? não tem paz, amigo. Ela falando e eu me autoavaliando aqui, pensando, meu Deus do céu, será que eu tô assim, meu Deus? Será que eu tô fazendo desse checklist? Jeito? Eu tô fazendo checklist aqui na minha cabeça. Eu não sou atleta, viu, gente? Eu gosto de praticar, mas atleta não. Acho que tá quase atleta. Olha, tô tentando, né, virar com atleta. Reginaldo que me ajude. Olha, mas assim, é importante a gente trazer esse papo aqui, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso Elas no Esporte, volta a falar a importância, a gente tá falando sobre esse assunto de saúde, voltado com o esporte, porque às vezes a gente quer tanto, principalmente as mulheres, e principalmente a questão do esporte, é uma cobrança, sabe? Às vezes, uma autocobrança. Às vezes eu sinto assim também. Eu não sou atleta profissional, mas eu percebo assim, é uma autocobrança. Então a gente está se exigindo tanto, sabe, Clarice, para tudo, no aspecto de performance, no aspecto, né, de tudo. E esquece o básico, esquece o processo para você chegar a manter. E às vezes é bom a gente trazer calma, né? Dá uma pausa, vamos devagar, volta às vezes 3, 4 casinhas para você avançar 10 lá na frente. Então, assim, as mulheres, às vezes, a gente sente essa dificuldade de dar essa pausa, de dar esse parar, de respeitar o processo, e às vezes pode acabar atrapalhando e não trazendo o objetivo principal, né? E isso acontece porque a gente ocupa várias funções, né? Exatamente. A gente tem um trabalho ou empresa, a gente tem funcionários até de casa ou de uma empresa para administrar, tem um casamento algumas vezes, tem uma maternidade muitas outras vezes, tem o esporte, né? Então, são muitas funções em uma pessoa só. E, realmente, isso pode levar a um quadro de exaustão. Então, ano passado, a gente estava muito em alta no assunto de burnout, né? Que é o esgotamento. E esse esgotamento, ele acontece muito em quem é atleta de alta performance também. Porque é o no limite, né? É a famosa, cheguei no meu limite de trabalho, de treino, de exaustão. Estou exausta. Né? E isso tem que ficar muito bem. A gente tem que ter essa observação e ser sutil nesse olhar, para que não deixe passar, para cuidar antes. Pois é, você falou aí que o seu trabalho ele envolve várias pontes, digamos assim, né? E aí, eu sei que você não é psicóloga e tal, mas assim, você acabou de falar agora que precisa observar, né? Médica, você observa, olha, cuida disso aqui, procura um especialista. Como é que é a tua relação com as pessoas que você atende nesse sentido? Você sente essa liberdade? As pessoas dão essa liberdade para ti? Fala um pouco disso. Então, como eu já atuo com a medicina integrativa, esse tipo de medicina ela já tem essa abordagem geral. Então, eu tenho dentro da minha clínica nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. Mais humanizada, né? Bem humanizada. É um atendimento
em conjunto. Né? Então, um paciente, quando ele passa para mim, obrigatoriamente ele vai passar por um nutricionista da minha equipe. E se houver necessidade, sem dúvida alguma, vai passar pelo psicólogo da minha equipe. Porque faz parte do processo, né? Então, a gente não consegue conquistar sozinho, né? Aquela história de que sozinho você vai mais rápido, mas com outras pessoas você vai mais longe. Então, eu jogo muito isso pro meu paciente porque ele tem um entendimento. E eu falo, olha, você não tá conseguindo sozinho. Você me buscou porque você não tá realmente conseguindo sozinho. Então, deixa eu te dizer, é assim, assim, assado. A gente vai seguir uma metodologia. Então, eu foco muito em seguir um método de atendimento dentro lá da clínica. Desde o primeiro momento que um paciente chega, eu tenho que tratar isso. Eu vou focar no intestino, eu vou focar na inflamação e eu vou focar na dieta. Então, ele vai passar nesse primeiro momento pelo nutricionista, antes mesmo de fazer os exames. E aí, quando ele volta com os exames, aí eu vou focar alterações metabólicas, aí vai vitamina, mineral, hormônio. Então, a gente vai escalando e dessa forma a gente vai construindo uma saúde sólida. Não é uma saúde de cristal, que qualquer coisinha quebra e ele cai. Não, é algo sólido, porque a gente veio da base. Assim, essa parte da nutrição, né, da nutrologia, assim, Clarice, para quem é um atleta ou atleta, eu acho que já segue ali como se fosse... Obrigatório. É um obrigatório. Né, vamos dizer assim, um obrigatório. Talvez não seja nem obrigatório, às vezes já flui, a pessoa precisa daquilo por conta, né, para ter um bom rendimento. Mas a pessoa que, por exemplo, que não é um atleta profissional, que não tem a necessidade disso, às vezes, quando você fala desse trabalho em conjunto, né, com outros setores, eu não sei se vocês também trabalham isso com a pessoa, porque às vezes a pessoa já se assusta, ai meu Deus, vou na nutrição todo dia, a cada 3 horas eu tenho que comer isso, a cada dia eu tenho que comer aquilo, eu tenho que fazer isso. E acaba sendo aquela obrigação. Para quem não tem essa obrigação, fica chato. Né? Eu não sei se vocês conseguem trabalhar eu tô isso, entendendo. Né? Identificar. O que acontece? Quem procura, já procura com porque quer mudar. Ninguém procura porque vai obrigado. Na verdade, às vezes, homens vão obrigados pelas mulheres. Né? Mas a grande maioria já procura porque está precisando. Está realmente muito mal. Tem pessoas que chegam muito ruim, que passam a consulta inteira chorando dentro do consultório. Então, tem pessoas que já estão muito no fundo do poço. Então, a maioria que já procura um atendimento de uma medicina da nutrologia, medicina integrativa, já sabe que está precisando, né? Então, é muito da conversa. E a questão da dieta, como eu trabalho, né? Dentro da minha clínica tem várias abordagens de nutricionistas. Tem o nutricionista do esporte, tem o nutricionista comportamental, tem o nutricionista funcional. Com licença, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente ouvindo, a diferença entre nutricionista e nutrólogo. Tá. Por favor. É uma boa pergunta. Então, vamos lá. Para entender, né? O nutrólogo, ele é médico. E ele faz a formação, a especialidade em nutrologia. A nutrologia, ela é uma área da medicina que aborda a alimentação relacionada à saúde e prevenção de doenças, mas não faz a dieta. Quem faz a dieta é o nutricionista, a competência do nutricionista. E, por sinal, fazem muito bem. Né? Então, a gente, na área médica da nutrologia, a gente vai focar em quê? Em buscar saúde e prevenir doenças através de reposições, suplementação, né? E aí vai ter um mundo e um universo. O remédio, quando há necessidade, né? Então, a gente vai para a parte médica. Então, quando o paciente chega já procurando o atendimento de nutrologia, ele já sabe que também vai precisar mudar o hábito alimentar. E aí é onde a gente precisa perceber o paciente. Então, nos primeiros 15 minutos de consulta, você já consegue ter um entendimento do que aquele paciente está disposto a fazer. De como ele está envolvido e interessado naquilo. E, principalmente, qual é a melhor tipo de abordagem alimentar para ele. Não é à toa que eu tenho mais de um nutricionista na minha equipe, porque eu tenho de todas as áreas. Eu tenho um nutricionista esportivo, eu tenho um nutricionista funcional, eu tenho um nutricionista comportamental, eu tenho um nutricionista de fertilidade. Então, eu vou trabalhar com aquele paciente dependendo da necessidade dele. Então, por exemplo, paciente que ele... é um empresário, ele não tem condições de estar saindo de lancheira por aí e comendo a cada 3 horas. Ele tem mais o que fazer da vida. Jamais eu vou colocar numa dieta, eu vou orientar para um nutricionista que vai fazer uma dieta de 3 em 3 horas, jamais. Você entra em contato, por exemplo, eu vou no teu consultório, vou falar com você, digo as minhas necessidades. E aí você me indica, tem uma nutricionista específica, olha, Denise, é melhor você ir procurar a fulana de tal, porque ela vai te guiar, disso. Exatamente. Dá um acompanhamento, né? Você já sai da consulta com a sua consulta com a minha nutricionista agendada, que é dentro da minha clínica. Já ajuda, já né? ajuda, já é incluído na consulta. Você já tem a consulta da nutricionista. Eu confesso que eu não sabia nem que tinha tantos tipos de nutricionistas tem voltados mais para esses temas, tem que é uma coisa muito oncológico, interessante. que é para câncer. Sim.
né? Tem só para focado em doenças autoimunes. Tem tudo que vocês imaginarem, porque você acaba deixando mais específico para aquele necessidade do paciente. Então, por exemplo, no caso que você falou, com meio de 3 horas o paciente já fica, eu não quero me envolver com isso. É muito abordagem comportamental. A abordagem comportamental, ela vai através do comportamento. De perceber fome, perceber saciedade, comer só quando tem fome, comer até a saciedade, né? E aí a gente começa a ajustar pelos pequenos pontos. Ao invés de tirar alguma coisa da dieta de alguém, a gente vai colocar primeiro. Primeiro a gente coloca, inclui um hábito saudável para depois tirar um hábito ruim. Porque muitas vezes as pessoas querem mudar da água para o vinho. Hoje eu vou acordar, vou fazer jejum, não vou comer carboidrato, vou fazer 2 horas de atividade física e vou dormir 7 horas da noite. E aí isso dura 4 horas. Porque na segunda refeição do dia ela já não aguentou mais. Então é importante a gente entender. Primeiro inclui um hábito bom para depois tirar um hábito ruim. A questão, a gente está falando muito de atletas de alta performance, de mulheres que procuram, mas o sedentarismo também é um problema, não é isso? Doutora? Sem dúvidas, nosso corpo foi feito para mexer. E a gente vive muito nessa situação de sedentarismo, não digo nem só mulheres mais experientes, mas adolescentes, e nem digo também, porque atleta sedentário a gente não pode, briga, né? Então, conflitos. Mas o sedentarismo, assim, é uma situação muito complicada na sociedade, hein? Teve um estudo que saiu apontando que aproximadamente 50% da população ainda é sedentária. É muito alto, é muita gente. E imagina que o nosso corpo não foi feito para passar o dia inteiro sentado na frente de um computador trabalhando. O nosso corpo foi feito para se movimentar, a gente caçava. A gente carregava um bicho nas costas, a gente pegava peso, a gente corria, né? E hoje a gente fica o dia inteiro dentro de um escritório, a gente não sabe nem que é dia, que é noite, muitas vezes, né? Então tela isso atrapalha muito. Tela do celular, né? Então atrapalha a produção de melatonina, que é um hormônio importante para o sono e para o emagrecimento. Melatonina se estuda para falar sobre juventude, para envelhecimento, então ela melhora o envelhecimento. Então assim, se a gente não dorme, se a gente não descansa, se a gente não faz atividade física, o nosso corpo vai adoecendo. Aí é o processo de adoecimento que vai gerando várias e várias doenças que a gente já conhece, né? Existe esse tipo de acompanhamento que você falou agora, tanto ou para atletas ou para pessoas que só fazem isso de maneira para diversão mesmo, enfim, para crianças, voltado para crianças? Dentro da minha clínica, não. Mas eu tenho algumas pediatras que trabalham de forma integrada, com nutricionista, né? Com educador físico, com terapeuta ocupacional, que também entra muito nessa área. Eu atendo exclusivamente adultos, a minha clínica é exclusivamente para adultos. E eu ainda brinco, para adultos que sabem o que querem fazer. Adultos com objetivo, adultos, né? com objetivos e comprometidos. Porque tem paciente que eu digo, eu vou lhe dar alta, na próxima consulta você não vai vir, porque eu não vou deixar enquanto você não se mexer e começar a treinar. Porque tem desses que eu toda consulta brinco que não tá fazendo atividade física, que não prioriza, né? E tem que colocar como uma prioridade. Gente, tem muita, mas é muita. E gente jovem, né, que a gente fica assim, que não gosta, que não quer, que não leva a sério, né, e a gente não pode pensar no hoje, a gente tem que pensar na velhice, né, como você está dizendo, a gente tem que pensar lá na frente, né, atletas, e se não seja atletas, enfim. E é tudo muito acelerado, né, assim, tá todo mundo o tempo inteiro pegando ônibus, relógio, é trabalho, é estudo, é faculdade. É na pressa. Então todo mundo fica ligado nos 220, aí você e o esporte, a prática esportiva é justamente uma forma de você desacelerar ali, né? Dar um respiro pro corpo e pra mente, né? E pra se concentrar, né? Porque o belo do esporte é a gente manter a concentração no que a gente tá fazendo ali. Então, se eu tô jogando, eu tô mantendo a concentração, a minha mente tá ali. Eu trago minha mente pro momento presente. E a gente não vive mais com a mente no momento presente, né? A gente tá aqui e tá pensando em mil coisas. Se o menino comeu, se fechou alguma coisa, se fez um pagamento, né? Então o esporte ele ainda traz essa consciência. Olha como é benéfico, né? Então ainda traz a consciência do pro agora. Olha, bacana. Você falou uma coisa importante e é bom trazer à tona também essa discussão, Clarice, em relação aos anticoncepcionais, os hormônios, né? Que hoje em dia as meninas, principalmente muito jovens, elas utilizam, né, esses anticoncepcionais. E às vezes, infelizmente, né, nem por recomendação médica. Às vezes é um papo com as amigas, né? Às vezes começa a vida sexual muito cedo e tentando evitar a questão da gravidez é o
maior e esquece que tem outros problemas, eu acho que até, né, as situações... As doenças, né? As doenças, São né, transmitidas. irreversíveis em alguns casos, mas assim, na questão esportiva, eu não sei se atrapalha no processo hormonal, a questão da atleta, da mulher, da jovem, começando muito cedo a tomar um anticoncepcional. Você falou que pode trazer problemas, mas assim, o rendimento dela e no aspecto físico, no aspecto de treino, pode atrapalhar a logo ou é a longo prazo? A curto prazo não, mas a longo prazo sim? Com certeza. Não tem dúvida. Principalmente se ela ainda estiver em uso. Aí é inadmissível. Não é aconselhável de forma alguma ficar tomando? De forma alguma. Atleta e uso de anticoncepcional hormonal não combinam. É igual a história do atleta e sedentário, né? Não existe. Então, atleta usando anticoncepcional hormonal, não. Não tem nem conversa. Não dá nem para conversar. Porque a gente precisa o quê? Eu preciso dar energia para esse corpo. Eu preciso dar força para esse músculo. O que faz um músculo crescer? Hormônio. É hormônio que faz o músculo crescer. Se a mulher toma um anticoncepcional hormonal, ela já começou errada, ela já começou sem hormônio. Ela não vai ter resultado. Ela vai ter um baixo performance, sem dúvida alguma. Então, é contraindicado. Então, se precisar, usar métodos contraceptivos não hormonais. Que existem os métodos contraceptivos não hormonais. Então, o uso de anticoncepcional hormonal e atleta não combina. Né? Os métodos hormonais sintéticos, né, não vão combinar nesse aspecto para contracepção. E muitas vezes elas nem usam só para contracepção, para evitar de engravidar, né? Usa porque não quer ter acne, a espinha, né? Usa porque quer regularmente, não quer menstruar, muitas vezes, né? E isso acontece, de fato, não é fake, né? Acontece muito. E aí nunca tá tratando a causa do problema. Ela nunca tá tratando a acne. Se ela toma um anticoncepcional para não ter acne, sendo que ele está só bloqueando o hormônio e não está tratando a causa verdadeiramente da acne, ela não vai tratar. No dia que ela parar o anticoncepcional, ela vai voltar a ter acne. Né? Então, tem que tratar a causa do problema. Entendi. Existe alguma... Voltando aqui para essa questão de... Continuando nessa coisa da performance, existe algum suplemento ou que seja mais moderno do que você utiliza, que melhore essa questão da performance dos atletas no trabalho que você faz como nutróloga? Olha, não é tão moderno, né? A gente usa muitos suplementos. Um deles que vem se estudando cada vez mais, sem dúvida alguma, e é um obrigatório para os atletas, é a creatina. Né? Então, a creatina melhora a força muscular, melhora a energia muscular, melhora foco, concentração. Então, sem dúvida alguma, acho que a creatina é um dos melhores. Mas a gente não pode... Antes ou depois do treino, creatina? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. A ordem não interfere, tá? Tanto faz. E outros suplementos, magnésio é extremamente importante. Carnitina é interessante a gente utilizar também. As vitaminas do complexo B, vitamina C. E aí, assim... O que eu gosto de explicar? Que é tão importante a gente individualizar. Porque o que vai funcionar para mim, talvez não funcione para Denise, não vai funcionar para ti, Cris. Então, tudo depende da necessidade. Então, talvez eu tenha uma vitamina C super alta e eu não preciso suplementar a vitamina C. Talvez você não. Então, tudo isso é bem interessante porque a gente tem que individualizar e entender qual a necessidade naquele momento. Mas a creatina é uma que tá sempre quase ali. que a gente fala para todo mundo, praticamente. A gente, eu não sei, a gente está vivendo, pelo menos nesse momento pós-Covid, em alguns aspectos as pessoas preocupadas mais com a saúde, né? Em outros aspectos, principalmente aquelas que perderam entes queridos, né? Um pouco mais afastadas. Eu não sei qual é a tua visão, como é que você vê hoje esse lado. A gente fala de mulheres, a gente fala de atletas, mas sobre essa procura no departamento, né? Na nutrologia, se ela está uma procura muito alta, né? Se as mulheres hoje elas estão com esse objetivo. Você diz, olha, quando elas chegam lá com um objetivo. Mas assim, você sentiu que essa procura aumentou ainda? Que esse cuidado com a saúde, da saúde da mulher principalmente, aumentou? Com certeza. Aumentou porque elas se preocupam mais de viver mais saudáveis. Elas entenderam que quem complicou durante a pandemia é quem estava obeso, sedentário, que já tinha alguma doença de base. Isso foi o forte, né? Foi o forte. Então, principalmente as mulheres, elas buscam mais atendimento do que os homens, porque elas se cuidam mais. Sem dúvida alguma, a gente sabe que as mulheres se cuidam mais, se preocupam mais. Então, realmente, hoje, além delas me procurarem, eu quero emagrecer, elas falam, olha, eu quero emagrecer, mas o mais importante é eu ter saúde e prevenir de eu adoecer. Eu quero viver saudável, eu quero viver muitos anos.
Isso aí que você fala é muito importante, porque culturalmente a gente vem de gerações e gerações aí de mulheres que querem emagrecer, que foram ensinadas a querer emagrecer a qualquer custo, independente da saúde. Então, ter essa consciência, quando as suas pacientes chegam no seu consultório, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer com saúde, já é um grande passo dado, Eu amo. né? Eu digo, aqui não tem opção de emagrecer sem saúde, tá? Pois Não tem essa opção. porque a gente vê, né, muita coisa nas redes sociais, no YouTube, o pessoal fazendo muita loucura. Automedicação, para emagrecer. Dietas restritivas demais, né? Então, tudo isso a gente vem vendo acontecer mesmo. Mas não funciona. Não, é só para... Não. Você percebe algum tipo de... A Denise falou, vão mais mulheres e tal. Você percebe algum tipo de preconceito, ainda de resistência dos homens em procurar a nutrologia, um nutricionista? Você percebe isso de algum modo? Como eu já sou aqui recebo, eu não noto. Mas realmente, a quantidade, eu atendo muito mais mulheres do que homens, sem dúvida alguma. Mas eu não noto esse receio de... eu não vou, eu não quero fazer dieta. Os que me procuram querem, né? Mas realmente... A procura é maior das mulheres. A procura é maior das mulheres, sem dúvida. Mas não porque eu acho que eles têm receio, um preconceito. Na verdade, porque o tempo para o homem amadurecer, de que ele precisa se cuidar, é um pouco demorado. É um pouco depois da mulher. Nunca tem tempo, né? A mulher, ela tem uma percepção de que ela precisa se cuidar antes. Né? Então, acho que mais por isso mesmo. A questão, hoje em dia... a gente falando sobre a automedicação, falando um pouco sobre a importância disso. Hoje em dia as redes sociais, elas contribuem, né, muito com isso, mas ao mesmo tempo destroem alguns fundamentos, né, na parte das vendas, né, na parte dos suplementos, né, todo mundo muito perfeito, aquela coisa. E hoje, eu não sei se você deve ter mais números do que eu, assim, hoje o que a gente percebe, assim, até conversando A, B ou C, que as pessoas estão se automedicando. Principalmente tomando as coisas, não vou citar nomes, não vou citar nomes aqui, mas tomando as injeções, fazendo, eu preciso emagrecer, eu vou pro carnaval, tenho 10 dias para emagrecer, e isso é prejudicial. Usando por conta própria, né? Isso é muito prejudicial, né? Sem dúvidas. Clarice, assim. E todas as complicações que a gente vê por aí, de uso de, usou tal medicamento e teve uma hepatite, e teve aquilo outro. Quando você investiga, a grande maioria usou por conta própria. Então, como a pessoa tem coragem de usar um medicamento sem saber se o fígado tá saudável? É básico. Você vai usar um remédio sem saber se o fígado tá bom. Porque se seu fígado estiver comprometido e você usa um medicamento, você aumenta muito o seu risco de ter um problema grande e sério. Não dá para pode chegar até a morte. Né? Pode chegar até a morte. Então, não dá para se automedicar. Né? Para isso que existem a medicina, para isso que a gente tem 6 anos de formação, mais não sei quantos anos de especialidade, é justamente para dizer para quem é o medicamento, quando é e como é, qual dose, quanto tempo, para tudo isso, né? Mas, infelizmente, assim, a rede social ajudou muito no sentido de levar mais informação ao público, mas, ao mesmo tempo, ela vem influenciando o uso de determinados suplementos, medicações, anabolizantes, né? Então, a gente encontra... Se você pesquisar, você vai encontrar assim, coisas horrendas na internet, ensinando como a pessoa toma, como é que faz depois, como é que faz antes, assim, e realmente isso é criminoso. Você já recebeu, aproveitando, você já recebeu alguém, ou já viu, conhece algum caso de colegas, enfim, de pessoas que passaram por esse tipo tiveram esse tipo de comportamento e aí resolveram procurar ajuda realmente de um profissional? Com certeza. Principalmente pessoas que usam esteroides anabolizantes sem prescrição médica, sem indicação. Tem muito hoje, muito isso, falta de maturidade nesse aspecto, assim. Infelizmente. E o acesso, né? Muitas vezes conseguem um acesso mais fácil. Muita gente usa e as complicações vêm, né? Pode não ser ali naquele momento que usou, mas um pouquinho depois pode vir. Né? Então, como a gente encontra demais. Então, eu recebo demais no consultório isso. E é complicado, gente, a saúde você tem que dar prioridade, né, assim, nós não somos máquinas, nós somos organismos, quando você vai injetando algo que não está prescrito, né, vai tomando medicação que não está prescrito para você ter uma alta performance, para você ter um alto rendimento, né, pode ocasionar situações até irreversíveis, né, porque um fígado depois, amiga, que a situação fica difícil, por mais que ele se regenere, pode chegar numa situação... Olhe, eu já recebi casos de paciente por conta própria que usava para um quadro de enxaqueca. Acho que 6 dipironas por dia, mais não sei quantos anti-inflamatórios, há meses tomando por conta própria. E não trata a causa da enxaqueca.
Isso é um paliativo que não vai parar, né? Em tempo de realmente lesionar o fígado, né? É preocupante mesmo. É por isso que a gente tem aproveito o alerta, né? Dizer que não se mediquem, não tomem suplementos que não foram prescritos, não tomem medicamentos realmente que não têm indicação, que não foram prescritos. Então, tenham muito cuidado com a sua saúde, porque é o bem mais precioso. E a partir do momento que você perde sua saúde, é muito mais difícil resgatá-la. Olha que bacana, gente. A gente está quase chegando na reta final aqui do nosso Papo Elas no Esporte. Falei como era rapidinho. A mulher e deu é uma sempre aula. e é importante trazer esses esclarecimentos, só para a gente chegar aqui nessa reta final. Claro, a gente está falando muito de atletas, de homens, mulheres e adolescentes, hein? Tem algum momento específico, nesse momento de mudança de hormônio, né? Um processo de transformação de todos os aspectos, né? E a dança ainda continua aqui, viu, gente? Tô um pouco dura para não fazer tanto barulho, mas assim, tem alguma idade específica? Eu não sei se você não atende adolescente, Não atende né? adolescentes. Não atende adolescente, mas assim, não sei se você pode falar se tem alguma idade específica para um adolescente que já queira começar a fazer exercício físico, já queira começar a tomar algum tipo de hormônio, algum tipo de suplemento, nem sei se pode. Não, o que acontece? A atividade física, ela pode ser feita independente de qualquer idade, desde criança. Pode ser feita adolescente atividade pode física. fazer, porque tinha aquele mito assim, dizer assim, um adolescente porque está no processo, está crescendo, vai parar de crescer. Deve fazer atividade física, desde da infância, deve ser feita atividade física, né? Logicamente adequada para a idade de cada uma, né? Com peso adequado para cada faixa etária, né? Para que a gente não extrapole aí os excessos e não machuque, não lesione, não tenha algum problema futuro, né? Sim. Sobre os hormônios, não devem ser utilizados, né? Então, assim, adolescentes estão em fase de crescimento, estão ali levando os seus hormônios, naturalmente estão sendo produzidos, então, não, o uso de hormônios não é indicado, a não ser que haja uma falta, como algum paciente que tem uma deficiência hormonal e aí haja a necessidade realmente de repor aquele hormônio, né? Mas a grande maioria não tem a necessidade, então realmente a grande maioria não deve tomar hormônio. Os suplementos podem ser tomados sim por adolescentes, tá? E aí vai muito de cada caso, né? As vitaminas, os minerais, a creatina, o whey, tudo isso pode ser utilizado. E a quantidade também prescrita, né? E a quantidade prescrita, sem dúvida. Olha aí, gente, para evitar qualquer tipo de dano. Esclarecimentos a gente trouxe aqui para vocês, viu, meus amigos? Então, aqui é só seguir, valorizar a vida, porque acho que é o nosso maior bem, né? Então, tratar da melhor forma, né? Quem gosta de fazer exercício, que continue fazendo exercício, porque eu acho que é a forma de você envelhecer melhor. Acho que quando eu falo de exercício, eu não penso no exercício a preço de hoje, né? Eu penso em exercício a longo prazo, né? De chegar e você ter uma resposta de vida, você conseguir viver bem melhor. Hoje a gente vê senhoras, né, fazendo exercícios, atletas que foram atletas que continuam, deixaram de ser atletas, né, mas continuam, assim, lembrei agora da Edla Lopes, né, que a gente teve a oportunidade de conversar aqui com ela e ela continua fazendo exercícios, né, já não disputa mais nada, mas estava até disputando o Master, né, um dia que ela é teimosa, né, ela vai, um beijo pra você, Edla, mas assim, continua fazendo todo o trabalho, né, e é isso que é importante, é valorizar a saúde. Às vezes, talvez a Covid, que foi uma situação tão difícil para a gente, para o mundo inteiro, a gente tem que tirar até um lado bom de uma situação ruim, que eu acho que ela veio para dar esse gatilho. Levantar o alerta. Né? Dá o gatilho, né? Em todos os aspectos, em matérias, a gente vê mais matérias em televisão, por isso que eu perguntei se estão procurando mais, né? Esse cuidado por conta dessa situação que a gente viu tanta gente morrendo principalmente a questão do sedentarismo que foi associada à doença. Sim. Mas isso é muito bacana. Foi muito bacana te conversar aqui com você, conhecer um pouco mais, né? Ótimo. E aí, tudo de bom, viu? Muito obrigada aqui pelo papo, foi bastante esclarecedor e eu acho que contribuiu muito aqui para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Com certeza. Lembrando, né, que a alimentação é uma das coisas mais importantes por e favor, que exercício gente. faz bem para o corpo e para a cabeça, né? Por favor. Sem dúvidas. Que bom, espero ter ajudado aí difundir que as pessoas busquem realmente ter mais saúde, né? Porque sem saúde a gente não tem nada. Não tem nada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Show de bola. Essa foi Clarissa Aguiar. O currículo da mulher é tão grande, eu estava pescando aqui, minha gente. Só para a gente encerrar aqui, que eu já sei que eu estou no limite. O currículo da mulher foi tão grande aqui.
Toda maravilhosa, pós-graduada em nutrologia, como ela falou aqui, né? Pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, membro da Sociedade Brasileira do Estudo de Fisiologia Humana, Associação Brasileira da Medicina Ortomolecular e ter um estilo de vida saudável no final da faculdade. E aí foi isso que trouxe mais um interesse em despertar essas situações, né? Exato. Então, a bicha não é danada, não é bacana, é danada sim, meus amigos. Elas no esporte. Clarice, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada. Pelo papo, você foi show de bola. Cris Neiva, aquele sucesso, viu? Mais um, né? Mais um pra conta. Obrigada, Clarice. Sucesso aí na caminhada. Muitíssimo obrigada. Muito legal. Muito bom, gente. Esse episódio vai estar aqui no nosso Jogada, tá? No nosso canal do YouTube do Jogada. Se inscreve lá no canal e aproveita que, além desse conteúdo, você pode contar também, aproveitar também outros conteúdos só do esporte. Temos transmissões, temos nossos programas, tudo que você quiser, do bom e do melhor, só esporte. Então, se liga aí, aproveita, curte, pega o link lá em cima, eu sempre gosto de falar isso, sabe, Clarice? Tem um link, galerinha, aqui no YouTube, copia o link, quem está nos acompanhando pelo YouTube quase não está. Ai, meu Deus, tu é gaga. Vou fazer a fonoaudióloga agora, fonoaudiologia. E aí você coloca no grupo da família, onde tem uma galera. Aí espalha, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. Você ajuda o nosso engajamento e ainda fica rico de conteúdos bacanas. E aí. deixa o like. Deixa o like, né? Porque não custa nada, é de graça, tá bom? Não custa nada. A turma da TV Diário, aquele abraço grande da Rádio Verdes Mares, a nossa verdinha, FM 92.5. Aquele cheiro no coração e até a próxima.